Antes de entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de dizer que além do Twitter, @profileoficial, do Instagram, canal Profiléu, nós também temos um Facebook, uma página do Facebook. Já faz alguns anos que eu tenho, ela não estava muito ativa. É Professor Leonardo, é só você digitar que você vai encontrar. E nessa página nós estamos agora discutindo os próximos designs da coleção das camisetas do canal. Se você não sabe, nós temos uma loja, chama Professor Leonardo, o link está aqui na descrição, com estampas exclusivas de temática política, com proposta de fazer uma abordagem mais fashion para as camisas políticas, para que você possa sair na rua, na balada, no shopping, de um modo politicamente mais estiloso. E dessa vez, a próxima coleção, vamos falar sobre frases. E vocês estão me ajudando lá no Facebook a definir o design e as frases dos políticos. Então vai lá, está sendo um processo bem divertido, dando risadas com as falas de alguns políticos que são bem pitorescas, como por exemplo Dilma Rousseff cumprimentando a mandioca. Eu vou cumprimentar a mandioca. Isso merece um outdoor, merece estar em epígrafe de livro, merece estar em todos os lugares, porque é de fato uma frase muito marcante. Imagina Dilma Rousseff dando um high five com a mandioca. É uma coisa... Imagine, mentalize e deixe aqui nos comentários o que você imaginou sobre Dilma dando um high five na mandioca, cumprimentando a mandioca. Acho que Dilma não daria um high five na mandioca, não combina muito com ela. Mas enfim. O vídeo de hoje é um alerta. Não foi dado por mim, mas por Rodrigo Maia. O presidente da Câmara dos Deputados deu um alerta, mas muito claro, para todos os políticos que estão na ativa hoje. Ele falou que Sérgio Moro tem grandes chances de ir para 2022, ir para o segundo turno em 2022. E eu concordo muito com o Rodrigo Maia. Eu vi alguns portais de esquerda falando que a candidatura de Moro é uma candidatura natimorta, ou seja, ele não teria chances de ir para o segundo turno. Também vi Thaís Oyama falando sobre Moro, que ele não vai ter palanque, que ele não vai ter presença na mídia, que ele não tem cargo no governo. Eu discordo completamente dos dois, tanto dos blogs de esquerda quanto da Thaís Oyama. E concordo com o Rodrigo Maia. E existem alguns motivos que me levam a crer em Moro forte em 22 e principalmente com chances de ir para o segundo turno. E a esquerda precisa ficar atenta. A esquerda, se ela entrar nessa história, nessa onda de que Moro é fraco para o segundo turno, que a candidatura dele é uma candidatura natimorta, isso é um erro, e um erro gigantesco. Aqui no livro, eu gostaria de aproveitar, deixa eu pegar aqui, tem umas coisinhas em cima dele. No livro E Daí? Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal, se você não tem, os links estão aqui na descrição para que você possa adquirir tanto a versão física quanto a versão digital. No último capítulo do livro, na verdade não é bem o último capítulo, é o último assunto do livro, eu falo sobre o epílogo, que é a nova direita. Nessa nova direita, eu começo citando aqueles que abandonaram o PSL. Quando o Bolsonaro se candidatou ao PSL, uma parte dos integrantes que compunham o partido saíram porque disseram que Bolsonaro não é alguém liberal. Alguém que se diz liberal, mas não é. Eu falo de outras candidaturas, de outros dissidentes de Bolsonaro, e depois eu falo de Sérgio Moro. Sérgio Moro, ele é alguém que tem uma imagem muito positiva perante a classe média. Muito positiva. E eu vejo a candidatura do Sérgio Moro quase como uma candidatura Bolsonaro 2.0. Que já começa a ganhar força entre alguns partidos de direita. No Rio Grande do Sul, há um grupo de empresários que quer montar um movimento político para levar Moro à candidatura em 2022, um movimento político de direita, um movimento político que, diferentemente do Bolsonaro, é um movimento que respeitaria as instituições. É como se fosse um governo Bolsonaro sem Paulo Guedes, é como se fosse um governo Bolsonaro sem Bolsonaro, mas com Paulo Guedes e Moro sendo presidente. Por que Bolsonaro foi eleito? Essa é uma resposta, uma pergunta que muita gente faz. Por que foi Bolsonaro e não outro candidato de direita? Havia um cansaço da população brasileira com a política. Isso era nítido.
Tanto que as pessoas falavam, nós temos que colocar Bolsonaro porque ele é louco. E só um louco pode resolver os nossos problemas. Era o que as pessoas acreditavam. E as pessoas se frustraram. Elas se frustraram porque Bolsonaro foi eleito com uma porcentagem, essa porcentagem foi caindo até se estabilizar em 30%. Bolsonaro mantém os 30% de aprovação, porém, a base de apoio do Bolsonaro mudou. Esses 30% foram sendo modificados com o passar dos anos, com o passar dos meses. Haja vista a demografia, o caráter sociodemográfico dessas pessoas. Em 2019, o apoio de Bolsonaro com a população mais pobre era em torno ali de 23%, 32%. Agora é de 52%. Se o apoio de Bolsonaro com a população mais pobre aumentou, por que ele mantém 30%? Porque ele perdeu em uma outra faixa sociodemográfica, em um outro grupo sociodemográfico. E para quem, para onde esse grupo foi? Não vamos ser tontos e acreditar que eles mudaram para a esquerda, para Haddad, para Ciro Gomes. Não, isso não aconteceu. Essas pessoas, elas estão esperando a candidatura de Sérgio Moro. Isso eu tenho uma convicção muito grande. Porque Bolsonaro, ele avança em cima do eleitorado da esquerda, que é o eleitorado da periferia. Thaís Oyama acha que é por conta pura e simplesmente do auxílio de R$600. Isso é um erro, não é por conta só dos R$600. Nós já falamos muito sobre isso. Se a esquerda acreditar que Bolsonaro cresce em cima da população da periferia por conta dos R$600, a esquerda está errada. Bolsonaro avança porque, além dos R$600, o Bolsonaro ele consegue dar uma perspectiva para essa parcela da população que a esquerda já não consegue mais conversar. Nós estamos discutindo isso há muito tempo. A live que o Ciro Gomes fez com o Eduardo Suplicy mostra isso. Outras pessoas também estão percebendo um distanciamento da esquerda da classe trabalhadora que caminha para a extrema-direita com o Bolsonaro. Mas se a classe trabalhadora ocupa a porcentagem dos 30% de apoio a Bolsonaro, uma parcela desse apoio saiu, porque senão ele iria aumentar. E para onde foi? Está indo para Sérgio Moro. E Moro não precisa simplesmente, ele não precisa ter um cargo no governo enquanto existir a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é o principal palanque eleitoral de Sérgio Moro. Ele não precisa ser ministro da Justiça, ele não precisa ter um cargo político, porque ele tem a Operação Lava Jato. E ao longo de muitos e muitos anos, mesmo enquanto ministro da Justiça, Sérgio Moro conseguiu atrelar a sua imagem à Operação Lava Jato. Tanto que em entrevistas recentes, e eu falei aqui para vocês, Sérgio Moro, salvo me engano, para o Globo News. Sérgio Moro ele trata a Operação Lava Jato como se ele fizesse parte, e ele não fazia parte da Operação Lava Jato. Não tecnicamente, porque ele é juiz. A função de Sérgio Moro não era fazer parte da Operação Lava Jato, era simplesmente julgar os acusados pela Operação Lava Jato. Deltan Dallagnol faz parte da Operação Lava Jato. Outras pessoas fazem parte da Operação Lava Jato. Moro não faz, mas ele se coloca como um integrante da Lava Jato. E é interessante que, após Moro ter saído do governo, parece que a Lava Jato magicamente voltou a funcionar, voltou a ocupar os holofotes. Quem foi hoje acusado foi Paulinho da Força. Vou ler aqui para vocês. Saiu em vários lugares. Paulinho da Força, ele foi investigado pela Lava Jato. Polícia Federal cumpre mandato contra o deputado Paulinho da Força em fase da Lava Jato. É investigado por Caixa 2 e lavagem de dinheiro. Já ocorreu também contra o José Serra. E nesse momento há uma disputa entre Lava Jato e PGR. Essa disputa Lava Jato e PGR, não se enganem, não é uma disputa entre Lava Jato e PGR, é uma disputa entre Sérgio Moro e Bolsonaro. Porque a PGR é do governo, a PGR é de Bolsonaro, Augusto Aras foi indicado por Bolsonaro. E a Lava Jato é de Sérgio Moro, ele mesmo se coloca como sendo um pertencente da Lava Jato, ele fala nós. Ele se coloca como sendo um integrante do grupo, então ele não precisa ter palanque regional, ele não precisa ter palanque político, porque Sérgio Moro tem a Lava Jato e a ideologia da classe média a seu favor. A ideologia da classe média acredita que política é sempre rouba ou não rouba, honesto ou desonesto. É simplesmente isso. Ela se interessa pela corrupção.
Ela não se interessa por políticas públicas, por privatização. Ela acha que o Estado precisa ser privatizado, que as empresas públicas precisam ser privatizadas porque o Estado é corrupto e a empresa privada não tem corrupção. Essa é a mentalidade da classe média. A classe média colocou o Bolsonaro porque ela queria que houvesse uma mudança geral no país e não ocorreu. E não ocorreu. A classe média vai pensar da seguinte forma em 22. Apostamos na classe política, deu errado. Apostamos no antissistema, que também deu errado, que foi o Bolsonaro. Agora nós precisamos colocar um outsider, no caso, Sérgio Moro. Moro está em campanha política. O antagonista é hoje o principal porta-voz de Sérgio Moro. Reparem nas notícias do antagonista. O antagonista, na revista Cruzoé, ele colocou o João Dória, colocou o Wilson Witzel e mais um outro governador. Agora eu não me lembro, acho que era o de Brasília agora, mas eu não me lembro. E eles colocam os três como também sendo culpados pela situação que nós vivemos hoje de pandemia. A revista, o portal antagonista coloca os três junto com o Bolsonaro, falando eles são farinha do mesmo saco. E Moro escreve para a revista Cruzoé, a revista do antagonista. Então não se enganem pelos portais de esquerda, não se enganem pela análise de Thaís Oyama, porque Moro ele não precisa ter o espaço político, ele não precisa ter um cargo político enquanto ele tiver a Operação Lava Jato, enquanto houver a mentalidade da classe média. E muitos falam, o mesmo aconteceu com Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa aconteceu no Mensalão. O mundo ele era completamente diferente do que ele é hoje. Na época, o YouTube engatinhava quando teve o Mensalão. Na época, o Twitter engatinhava. Hoje você tem rede social, você tem Twitter, você tem Instagram, você tem várias e várias formas de se manter ativo com o seu eleitorado. Várias e várias maneiras. E se há um desejo por Luciano Huck, esse desejo recai também sobre Sérgio Moro. Fiquem atentos ao alerta de Rodrigo Maia. É um alerta para a classe política, é um alerta para as esquerdas também. E nós precisamos lembrar que teve uma pesquisa recente da Quest Consultoria que colocava Moro em segundo lugar empatado com Bolsonaro. Então não caiam nessa de que Moro é natimorto, de que Moro não é um forte candidato. Moro é um fortíssimo candidato. E se a esquerda não abrir o olho, ela fica de fora do segundo turno. Eu já estou cantando essa bola em 2020. Daqui 2 anos, se isso acontecer, nós estamos falando. Estamos alertando, estamos falando desse possível cenário. Não ache estranho se isso acabar acontecendo futuramente. Dessa possibilidade de dar Moro e Bolsonaro no segundo turno. E outra, quem é, nesse momento, o anti-Bolsonaro? Por que Lula venceu tantas eleições depois de ter saído do governo? Por que ele venceu com Dilma em 2010 e principalmente por que ele venceu com Dilma em 2014? Mesmo a população querendo mudança, porque não havia aquele que era o anti-Lula, o anti-PT. Quando surgiu em 2018, Bolsonaro venceu. Quem é o anti-Bolsonaro? Responda essa pergunta para mim aqui nos comentários. Na sua opinião, quem é o anti-Bolsonaro? Me siga nas outras redes sociais, Twitter, @Profiléu Oficial, Instagram, canal Profiléu.